Que maracujá.
Boa tarde. Você me ouve bem? Boa tarde, Agostinho. Ou sim. Ah, que bom, que bom. É que eu tava pedindo o ID para entrar e agora aquele link que pede que o Dr. Rendi tinha enviado estava pedindo a senha, que é 351264, pelo outro link que o Dr. Marco mandou para gente. Então, talvez se alguém tiver mais dificuldade, talvez valesse a pena até informar lá que se pedirem a senha, seria essa, né? Sim, sim. É porque o Ou então link. mandar esse último link que ele me mandou no privado aqui o último link, e aí eu consegui entrar sem pedir senha. Sim. Beleza? The Bluetooth device is ready to pair. Olá, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, doutor Boa Marco. Boa tarde. tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui que o nosso convidado, o senhor Carlos, ele já ingressou. Nós vamos dar início, então, ao trabalho em movimento de hoje. Fernando Otávio, você gostaria de fazer algumas considerações? Sim, primeiro agradecer o trabalho e a presença do Carlos Castiglione. Esse tema é muito importante para as empresas e também para as pessoas que necessitam desse emprego, né? Então, é uma questão de inclusão nos dois sentidos. Nesse momento que as empresas, além de cumprir as cotas, que são uma obrigação legal, já tem uma necessidade de falta de mão de obra. Então, e essa mão de obra também bem qualificada, ela produz, tem produtividade e merece ter acesso às condições de trabalho. Então, a construção do CADEF é uma ferramenta muito importante para gerar segurança jurídica para as empresas e oportunidade para as empresas empregarem, para os que têm alguma necessidade de se encaixar
terem um acesso facilitado. Então, parabéns ao governo pela ferramenta, né? E vamos trabalhar para orientar as empresas a se cadastrarem e ter um trabalho eficiente para que as pessoas também se cadastrem na plataforma. Perfeito. Antes de nós iniciarmos a entrevista, nós vamos passar algumas informações importantes. Na primeira parte do nosso encontro, nós vamos ter a apresentação do tema com a entrevista, e na segunda parte serão respondidas as perguntas, que já podem ser registradas no chat. Durante a apresentação, nós pedimos manter o microfone desligado. Este encontro está sendo gravado e, posteriormente, ele será colocado no YouTube. O Trabalho em Movimento é uma iniciativa do Consurt, Conselho Temático de Relações do Trabalho. Ele é realizado de forma virtual, com a proposta de tirar dúvidas e atualizar empresários, contadores e profissionais de recursos humanos sobre assuntos relacionados ao direito do trabalho, mudanças nas normas trabalhistas, bem como decisões judiciais que impactam nas relações de trabalho. Meu nome é Marco Antônio Redins, eu sou advogado trabalhista e no Consurt eu atuo como especialista de relações do trabalho. Hoje o nosso tema é lançamento do Cadastro Unificado de Dados de Pessoas com Deficiência, o CADEF. Nós teremos uma entrevista com o senhor Carlos Roberto Castiglione Dias, que é subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. Antes de iniciar a entrevista, vamos passar algumas considerações importantes. Segundo o IBGE, as pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. Em 2022, a população com deficiência do Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas, o que corresponde a 8,9% da população. 5,1 milhões de pessoas com deficiência estavam na força de trabalho e 12 milhões estavam fora da força de trabalho no Brasil. De cada 4 pessoas com deficiência em idade de trabalhar, apenas uma estava trabalhando. Dos 99,3 milhões de pessoas trabalhando no Brasil, somente 4,7% eram pessoas com deficiência. 51,2% das pessoas com deficiência que tinham nível superior estavam trabalhando. Mais da metade, ou seja, 55% das ocupadas com deficiência eram trabalhadores informais. Segundo o levantamento da Secretaria de Direitos Humanos, no Espírito Santo, em 2021, 6,73% da população total são pessoas com deficiência, com faixa etária que vai de 0 a 60 anos ou mais. Ao todo, são 276.305 pessoas com deficiência. Desse total, 159.963, que corresponde a 57,91%, são pessoas sem instrução ou que possuem o fundamental incompleto. 40.971, que corresponde a 14,82%, possuem o fundamental completo e médio incompleto. 56.651, ou seja, 20,50%, possuem médio, completo e superior incompleto. E 18.720, ou seja, 6,77%, possuem o superior completo. Das pessoas com deficiência no Espírito Santo, desse total de 276.305, 128.803, ou seja, 46,64%, eram empregados com carteira de trabalho assinada. 58.708, ou seja, 21,24%, empregados sem carteira de trabalho assinada. 15.267, ou seja, 5,52%, empregados pelo regime jurídico dos funcionários públicos.
61.926, ou seja, 22,41%, trabalhavam por conta própria. 6.096, ou seja, 2,20%, são empregadores. 725, ou seja, 0,26%, são militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros. E 4.781, ou seja, 1,73%, não são remunerados. As 5 cidades do Espírito Santo onde há mais pessoas com deficiência são Serra, com 33.239, Vila Velha, com 30.117, Cariacica, com 27.128, Vitória, com 20.374, e Cachoeiro de Itapemirim, com 14.237 pessoas com deficiência. Bem, vamos então iniciar a nossa entrevista, agradecendo inicialmente a presença do senhor Carlos Roberto, que é subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. Seja muito bem-vindo, senhor Carlos Roberto. Muito obrigado, Marco Antônio. Obrigado a todos que acompanham aqui essa reunião virtual. Para nós aqui, no Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Estado das CETADs, é muito importante ter esse momento de diálogo com o setor produtivo capixaba, que são os potenciais empregadores, né, deste público que nós estamos trabalhando. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade. Trago aqui um abraço da secretária Cíntia Grilo, que é a nossa secretária aqui da Secretaria de Assistência Social do Trabalho, e vamos dialogar com vocês na perspectiva de que a gente apresente aqui uma importante ferramenta que assim, tem um histórico. Eu vou tentar contextualizar rapidamente aqui e depois quero a autorização para compartilhar uma rápida apresentação também, onde eu faço a apresentação do CADEF. Aqui, Marco Antônio, a questão do surgimento do CADEF é o seguinte: eu cheguei aqui na subsecretaria, assumi no segundo mandato do governador Casagrande, agora no início de 2023, e esse projeto estava aqui, tipo assim, a bola quicando, pronto para alguém acertar isso e fazer o gol. Na verdade, essa iniciativa ela vem de uma provocação do Ministério Público do Trabalho, aqui do Espírito Santo, que, portanto, é um cadastro, do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, inovador, a primeira experiência dos entes federados brasileiros, é a nossa aqui do Espírito Santo. Esse processo, na verdade, ele começou em 2019, quando, se deparando com a situação de vermos tantas pessoas com deficiência e também aqueles reintegrados pelo INSS, buscando vagas de trabalho, e do outro lado, do lado do empregador, né, uma dificuldade que os senhores encontram para, inclusive, cumprir a legislação federal que estabelece que as empresas, com determinado número de empregados, precisam cumprir a lei com uma proporção de pessoa com deficiência nas suas empresas. Então, pensando nisso, que desde 2019 isso começou a ser elaborado com termos de referência, o Ministério Público Federal sempre muito ativo, o governador resolveu encampar e depois, o ano passado, nós, de fato, pegamos para finalizar. Teve uma parceria importante do nosso órgão de tecnologia de informação do governo do Estado, a Prodeste, onde nós conseguimos apresentar à sociedade capixaba, tanto as entidades que trabalham com a pessoa com deficiência e também o INSS com os seus reintegrados, na outra ponta, os empregadores. Então, e, evidentemente, olhando para esse cenário que você acabou de apresentar, né, nesse relatório, nesse estudo que não é tão recente, mas é muito atual,
O governo do Estado do Espírito Santo acabou de atualizar essa informação, fez uma grande pesquisa sobre a pessoa com deficiência no Espírito Santo, e nós encontramos aí, para além das exigências legais de fazer a inclusão, um ambiente muito favorável, um ambiente de gestão, tanto do governo do Estado quanto das prefeituras, e também, e especialmente das entidades, né? Aqui eu cito a Federação das APAES, as Pestalozes e várias outras entidades que desejam fazer o processo de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho formal. Então, essa é a ideia. A princípio, o Ministério Público pensou como uma forma de colaborar e aproximar a pessoa com deficiência da necessidade das empresas. Então, o cadastro ele vai cumprir essa tarefa. Ele é um cadastro que foi apresentado agora, ele está novinho, ainda não temos tantos elementos, tanta informação, mas essa conversa aqui nossa é muito importante, porque a parte dos empregadores, certamente que os senhores terão a oportunidade de conhecer o que eu vou apresentar agora em seguida, e o cadastro, e começar, inclusive, a fazer o cadastramento. Então, eu peço licença, peço para que vocês me aceitem aí, para eu compartilhar essa tela com vocês. Já está liberado, Carlos. Liberado. Mas eu não consegui... Peraí. Não me apareceu. Nós já colocamos como anfitrião. Aqui. Ok. Agora, acho que foi. Cadê? Ainda não. Calma aí. Espera aí que eu não estou conseguindo. Fique à vontade, Carlos. Um minutinho. Só um momento que eu vou pedir ajuda aqui, pessoal. Doutor Marco, provavelmente ele vai precisar dividir a tela, porque o computador dele deve ter assim, tela duplicada, aí a tela aparece a imagem ou a apresentação. Ele deve ter que clicar lá, provavelmente Windows, algum comando. Aqui. Salve no sol. Esse aqui, né? Como é que eu faço aqui agora? Se eu vai estar vindo, já fiz vocês dois. Eu tenho que fechar aqui. Como é que eu faço a voltar? Já está sendo compartilhado. Mas eu não consigo vê-los. Não, Já está aparecendo para a gente já, Carlos. Está aparecendo? Ah, sim. Ok. Então, vamos lá. Então, essa tela aqui é a tela principal do cadastro, é isso. Nós temos um cadastro para a pessoa com deficiência, o cadastro da empresa e o cadastro de instituições. Esse aqui é vou falar porque nós também queremos trabalhar a questão da qualificação profissional. Então, aqui vão entrar instituições que trabalham com qualificação profissional. Por exemplo, o Senai, aí na FIDS, certo? Então, o cadastro ele é bem simples. São esses três serviços que a gente vai oferecer.
Um cadastro para PCD e reabilitados, né, com informação pessoal, escolaridade, experiência profissional e dados para notificação. Informações de endereço, telefone, essa situação. Aqui eu abro um print do cadastro da pessoa física. Os senhores podem observar, são coisas bem rápidas, um cadastro muito simples de fazer, com dados elementares, assim, bem básicos de cada cidadão que queira fazer esse cadastramento. Nessa página aqui, é bom dizer o seguinte, que o cadastramento ele poderá ser feito individualmente, a partir de iniciativas, de quem tiver um dispositivo smartphone, ele poderá fazer esse cadastramento, ou então poderá procurar um de nossos parceiros, por exemplo, as unidades das APAES em cada município, das Pestalozzi, ou a rede Cine Municipal, né? O Cine, ele é um espaço também que nós estamos divulgando para que os trabalhadores, pessoas com deficiência e reabilitados possam fazer o seu cadastro no CADEF. O cadastro da empresa, da mesma forma, cadastro básico, documentos, acessibilidade, aí os laudos, né, técnicos de trabalho, ambiente de trabalho, e os responsáveis da empresa estabelecer este contato de intermediação. Também, cada empresa pode acessar e fazer o seu cadastro assim que entender que tá lá. Aqui um print rápido da tela da pessoa jurídica, da empresa, com dados também bem simples, apenas para a gente poder ter a empresa cadastrada. A própria empresa, ela vai fazer esse encontro, ela vai, à medida que ela estiver cadastrada, ela vai buscar no cadastro do cidadão a pessoa preparada para ocupar a vaga que estiver sendo oferecida. A empresa vai oferecer a vaga dentro do cadastro. Numa outra tela tem a peça para a empresa poder oferecer o cadastro. Passando aqui nada mais nada menos que um triatleta. Só um pouquinho. Vou passar um trio elétrico aqui. O cadastro da instituição de ensino para qualificação profissional. Da mesma forma, dados básicos, informações cadastrais, acessibilidade, cursos ofertados e responsáveis. Aqui, a ideia é que, por exemplo, o Qualificar ES do governo do Estado, que já oferece qualificação, entre para esse cadastro, para essa plataforma, e também depois será mantido aqui as pessoas que estão qualificadas para determinadas profissões. A tela também é uma tela bem simples. Aqui é apenas uma informação assim, de como é que está o cadastro, né, que tem essas exigências de contraste, tamanho de fonte, libras, tudo isso está bastante acessível no cadastro para facilitar que as pessoas também possam fazer o seu cadastramento. Próximos passos desse processo. Estamos agora em fase de homologação do cadastro. Amanhã, exatamente amanhã, nós temos uma reunião com o Ministério Público do Trabalho para a gente fazer a homologação junto com a Prodeste. Aí, para a pessoa com deficiência, nós vamos fazer a lista de cursos ofertados e a lista de vagas de emprego. Para as empresas, o cadastro da vaga de empregos e a visibilidade da listagem da pessoa com deficiência. Então, no caso das empresas, vocês terão o cadastro da vaga de emprego, terão um espaço para o cadastro da vaga de emprego e será visível a lista de pessoa com deficiência para a contratação, caso esteja encaixado naquele perfil. Então, basicamente, o CADEF ele é
Esse instrumento é simples, mas bastante eficiente. Ele já está à disposição na página do governo, já está à disposição na página do governo, e que poderá, inclusive, ser acessado por todas as empresas, já podem acessar, já é aberto na página do governo. Então, é isso, senhores. O cadastro é essa peça bem simples, que tem o objetivo de aproximar empregadores e potenciais pessoas com deficiência na condição de acessar uma vaga de mercado formal de trabalho. Agora, eu fico à disposição para responder dúvidas, caso haja. Eu vou pedir uma gentileza a você, de retirar o compartilhamento. Perfeito. Uma boa parte das informações, Carlos, você já trouxe para nós. Sim. Mas ainda nós recebemos algumas perguntas que nós vamos passar agora. Uma das perguntas é se você saberia nos informar quantas empresas hoje já estão cadastradas no CADEF? Então, ainda não. Eu acredito que, Marco Antônio, nenhuma ainda. Porque esse processo da empresa, o Ministério Público reivindicou que, a partir da homologação, é a procuradora do Ministério Público que vai comunicar às empresas a abertura do cadastro, tá certo? Mas, assim, nós estamos divulgando o CADEF. Teve, por exemplo, um evento no Palácio Anchieta, a gente já divulgou. Nós estamos fazendo conversas semelhantes a essa com outros segmentos empresariais. E o CADEF ele já está disponível. Então, as empresas aqui que estão participando, vocês que são motivadores, que dialogam com um grupo de empresas grandes do Espírito Santo, já poderão, inclusive, divulgar e as empresas já podem entrar lá e fazer o cadastro. Nós temos uma tarefa que é o nosso grande desafio, que é aquele que vocês passam no dia a dia em busca do trabalhador para cumprir a legislação. Para nós, assim, o maior desafio é o cadastro dos cidadãos que vão buscar essa vaga de emprego. Então, provavelmente, nós vamos ter um processo aí de trabalho conjunto para poder fazer a divulgação e o cadastramento das pessoas que estão em condição de acessar uma vaga de emprego formal através do CADEF. Nós já estamos executando isso, vamos formalizar isso amanhã, finalizar o Ministério Público, depois vamos fazer divulgações amplas aí no Cine, nas APAES e Pestalozes, que são os ambientes onde a gente encontra o maior público, e o INSS também começará a disponibilizar diretamente no cadastro aquelas pessoas que foram reintegradas por uma decisão do médico perito. Você saberia nos informar se o governo estadual ele pretende divulgar esses dados quanto ao número de empresas, de pessoas com deficiência, bem como a quantidade de contratações realizadas por meio do CADEF? Nós vamos ter acesso a todos esses dados? Vai ter algum local que ele será colocado, disponibilizado para o público em geral? Não, esse processo de divulgação da eficiência e da produtividade do CADEF, certamente nós faremos periodicamente. Vamos demonstrar até para valorizar a ferramenta e valorizar os nossos parceiros. É muito importante que a gente faça um processo de credibilização desse cadastro. E esse processo de credibilização passará pela adesão de empregadores e de possíveis trabalhadores, tanto pessoa com deficiência quanto com reintegrados, e na medida que o cadastro for obtendo o número de pessoas que encontrem a vaga nesse processo, certamente o governo, nós vamos definir uma estratégia de comunicação para divulgar relatórios e para também dar visibilidade nas mídias, nas redes sociais, na imprensa,
da eficiência do CADEF. Esse é o nosso desejo, o planejamento é nesse sentido. Certo. E o governo estadual, ele pretende fazer a busca e o cadastro ativo no CADEF de pessoas com deficiência através de ações nos municípios, através das suas secretarias, ou através de cruzamento de dados com outros cadastros que já existem? Basicamente, com as estratégias que nós trabalhamos aqui no governo. Por exemplo, recentemente o governador Renato Casagrande acabou de criar uma subsecretaria específica para a pessoa com deficiência, que está na Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Então, tem uma articulação importante de algumas secretarias, no caso das CETADs, que cuida da área do trabalho, da Secretaria de Direitos Humanos, que tem o público, e também da SECT, que é a secretaria que oferece os cursos de qualificação profissional. Então, nós vamos começar pelas entidades, pelos órgãos do governo, mas, evidentemente, dialogando com as entidades. Eu mesmo fiz, agora, no ano passado, conversas com as várias federações, estive aí na FINDES conversando sobre o curso de qualificação, também participei, e nós estamos buscando divulgar isso para o empresariado, que é um dos objetivos do governo. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido de dar divulgação a esse cadastro para que ele possa se tornar, de fato, uma ferramenta eficiente para solucionar um problema que a gente encontra, que é a pouca mão de obra, né, qualificada, disponível para atender o mercado de trabalho na perspectiva da inclusão. Certo. E, por acaso, você saberia nos dizer se o governo estadual tem alguma meta de, em algum momento, 100% das pessoas com deficiência no estado do Espírito Santo serem cadastradas no CADEF? Existe alguma meta nesse sentido que tenha sido estabelecida? Ainda não existe não, Marco Antônio. Nós vamos passar por uma fase experimental agora, no decorrer desse ano de 2024. A ideia é que a gente passe por uma fase experimental. Vamos fazer um esforço de cadastro. Como você disse na pergunta anterior, nós estamos mobilizando também os municípios, as prefeituras especificamente, para que elas, né, com seus programas sociais, nos ajudem a identificar este público e, além de identificar, fazer o processo de incentivo para o cadastramento. Então, mas, assim, a ideia aqui do governo na CETADs é que o ano de 2023 vai ser um ano, o 24 será um ano piloto, um ano para a gente poder iniciar o cadastro, e aí, ganhando credibilidade, nós depois vamos fazer a divulgação dos resultados para ganhando credibilidade e para virar uma grande ferramenta de intermediação de mão de obra da pessoa com deficiência. E como uma ferramenta que está sendo implantada, nós teríamos algum canal de comunicação para tirar dúvidas? Quer dizer, as empresas, ou mesmo as pessoas com deficiência, que quiserem mais informações, mais detalhes sobre o CADEF, nós temos algum canal que nós possamos entrar em contato? Nós vamos divulgar os canais de informação, será disponibilizado no próprio cadastro e-mails para que as pessoas possam se comunicar e números de contatos de telefone, tanto do governo do Estado do Espírito Santo quanto do Ministério Público do Trabalho, que é nosso parceiro importante nesse processo. Perfeito. Todas as perguntas que eu recebi, elas foram feitas. Agora eu coloco à disposição dos outros participantes desse encontro para fazerem questionamentos. Fernando, você teria alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal. Carlos, até uma pergunta e uma sugestão. A gente acredita muito no trabalho do CADEF. A FINDES vem diretamente acompanhando desde a ação que começou com o processo lá junto com a Samarco, que veio aporte de recursos, ação do Ministério Público, né? Sim. Inclusive, a gente sabe que o Ministério Público tem um recurso considerável para poder fazer o investimento na divulgação da ferramenta, então a gente acredita que isso vai alcançar bastante.
Mas também é importante ela tornar-se uma ferramenta efetiva dessa relação, não só de emprego, mas até de benefícios, né? Por exemplo, seria uma forma de ter um cadastro, se a gente fizer alguma ação social no município relativo a deficiente, que tem alguma verba estadual, o processo passe por estar lá dentro do cadastro, registrar isso aí, porque aí a gente cria uma ferramenta efetiva de todos estarem ali nesse processo. E aí também é importante para nós, que a gente verificou, até estudos do próprio Ministério Público, existe aqueles que têm a necessidade, mas por alguma razão não querem trabalhar, ou às vezes não acreditam que possam produzir mais, né? Então, é importante até que esses estejam no cadastro, porque num determinado momento eles podem ser incentivados a trabalhar, porque falta mão de obra, às vezes eles podem ter uma remuneração melhor do que um benefício sem aporte. Então, é importante a ferramenta estar bem efetiva e essas ações são interessantes. Então, Fernando, muito importante isso que você levanta, porque a ideia do CADEF ela é um pouco mais ampla. Nós temos o foco na questão da empregabilidade, na intermediação de mão de obra, porque essa é a nossa tarefa aqui nessa secretaria. Mas a ideia é que ela seja, de fato, o cadastro seja um espaço onde, quiçá, nós tenhamos a maioria dessas pessoas com deficiência do Espírito Santo cadastradas para outros serviços, por exemplo, o serviço de saúde, para acesso a outros benefícios, enfim, referenciar a pessoa no CRAS ou no CREAS, né, na Proteção Social Especial. A ideia do CADEF é ser, de fato, um espaço bem amplo e que tem o objetivo de colocar as pessoas para dentro. E dentro dele, nós temos filtros que serão importantes, acessíveis às empresas, para que elas possam dizer assim, eu quero uma mão de obra assim para exercer uma função tal. Lá dentro do cadastro, com filtros que o cadastro dispõe, vocês poderão encontrar. Mas a ideia é, de fato, ser um cadastro bastante amplo, querendo, inclusive, abarcar a maioria das pessoas que estão nesta condição hoje no Estado do Espírito Santo. Esse é um trabalho, assim, bem exigente, mas nós estamos construindo parcerias e acreditamos que, ao longo de um determinado período, nós vamos conseguir alcançar um público bem considerável, e aí, dentro desse público todo, nós teremos aí um cadastro potente para acessar as vagas de trabalho e emprego que vocês, empregadores, disponibilizam. Mas é isso mesmo. Esse é o sentido, assim, do cadastro, desde a sua concepção, através do Ministério Público, ter algo bastante amplo que pense em outras políticas públicas que não só a questão da intermediação da mão de obra. Excelente, até porque até para poder fazer planejamento de investimento em qualificação, o Senai às vezes tem dificuldade disso. Eu não sei quantos preciso, aonde eles estão geograficamente, como é que a gente pode trabalhar isso para poder fazer o investimento. Aí, com uma ferramenta bem ampla, bem completa no cadastro, e a gente tendo acesso às informações, a gente consegue fazer também planejamento nas questões de qualificação profissional para esse segmento. Com certeza. Assim, vou citar um exemplo aqui que a gente passa. Nós temos a responsabilidade da gestão da rede Cine, né, no Espírito Santo. Aqui eu faço a gestão da rede Cine. E projetando para isso. A gente, através do Cine, a gente consegue identificar a movimentação das regiões, consegue perceber, por exemplo, que Aracruz e Linhares hoje têm mais oferta de vagas, e dentro dessas ofertas de vagas dessa região, a gente também aparecem muitas vagas de pessoas com deficiência, as empresas têm colocado no Cine as vagas de pessoas com deficiência, e nós fazemos um esforço assim grande para encontrar essa pessoa no nosso cadastro do Cine. Nós estamos entendendo que com a entrada em funcionamento do CADEF, facilitará, inclusive, o nosso trabalho dentro do Cine, porque a gente joga o cidadão para dentro do cadastro e nós vamos também orientar a empresa para que ela disponibilize as vagas dentro do CADEF, porque lá haverá um encontro eletrônico, né,
para poder captar essa vaga dentro do CADEF. Então, a ideia é isso. É um pouco disso que nós vivemos no dia a dia, no atendimento do SIM. Nós queremos replicá-lo dentro do CADEF. O Agostinho Rocha, ele colocou uma pergunta no chat, Carlos, que diz o seguinte: o PCD eventualmente contratado continuará a receber benefícios do INSS ou benefícios do governo? Você tem essa informação para nós? Então, doutor Marco, Zé Carlos, me Opa. permita, Agostinho falando aqui, deixa eu só fazer uma complementação. Obrigado, Marcos, que eu coloquei ali para poder facilitar aí a comunicação, mas deixa eu só fazer uma complementação aqui. Primeiro, parabenizar aí por essa ação, que para nós que somos eventuais demandantes, ter um local onde a gente encontre a solução para uma demanda que muitas vezes, obrigatória, mas também social, né? Porque a gente tem a obrigação de ter o PCD por conta de uma regulamentação, mas também é uma ação social e de cidadania que nos cumprir dentro das empresas. Então, assim, parabenizar pela ação, porque essa ação certamente vai fazer com que, quando nós formos apertados pelos órgãos reguladores, por conta de que precisamos ter pessoas com deficiência atuando dentro do nosso ecossistema. E se a gente não tem essa pessoa, ele vai ter que ser repensado essa questão. E aí a pergunta que o doutor Marcos fez aí para você, só para complementar, é uma dor que a gente passa há muitos anos. Eu trabalhei muito tempo numa empresa de grau de risco 4, né, antes de eu ser empresário, de trabalhar como CLT, e lá nós tínhamos 3.000 trabalhadores, então nós tínhamos uma demanda de PCDs grande. E aí nós passávamos com exatamente esse problema. Quando nós juntávamos as pessoas que precisavam, que queriam, que desejavam acessar o mundo do trabalho, e elas descobriam que elas passariam a viver do salário e não teria mais o benefício, muitas delas iam embora e desistiam da possibilidade de entrar no mundo do trabalho. Então, essa já é uma luta que eu participava desde a década de 90 e início dos anos 2000, no sentido de talvez colocar como pauta a possibilidade do PCD ter um pedaço do benefício, ou a manutenção do benefício, mais aquilo que ele vai ganhar como trabalhador. Eu sei que afoga um pouquinho o sistema, mas eu acho que essa vai ser a solução de inclusão com qualidade de salário para essa pessoa, porque senão ela vai entrar, ela vai falar assim: eu vou largar um benefício de um salário mínimo para ganhar um salário mínimo e meio. Ele fala: não vou largar o benefício, e aí a gente perde, às vezes, bons talentos por conta disso. Por isso foi a minha pergunta, e desculpa aí, doutor Marco, eu ter invadido a sua passagem aí. Obrigado, Agostinho, muito obrigado. É importante essa questão, e a gente precisa pensar, dos senhores, no seguinte: todas as pessoas têm o benefício, benefícios sociais do governo, disponibiliza. O BPC, por exemplo, é o principal benefício. Recentemente, o governo alterou essa legislação. Então, a pessoa que acessa o mercado formal hoje, a pessoa com deficiência, eu não tenho aqui a legislação, mas depois posso consultar e enviar. Certamente os recursos humanos das empresas dos senhores também devem ter acesso. A pessoa com deficiência, quando ele acessa o mercado formal hoje, ele já não perde mais o benefício. É garantido a ele 50% do benefício. E exatamente pensando na questão que move todo esse processo. Tem pessoas com deficiência de vários níveis, de vários graus, né? Tem pessoas com grau leve, grau médio, outros mais severos, né? Tem essas deficiências reconhecidas recentemente, que é preciso entender também, e acho que aí o governo já entendeu isso, manter esse benefício, porque é aquilo que você falou, Agostinho. É desafiador para uma pessoa dessa ter a boa vontade de sair de casa, pegar o transporte, né, que às vezes tem que ser um transporte especial, chegar na empresa. Essa empresa tem que ter as adaptações necessárias para trocar o benefício
pela remuneração da empresa. Então, o governo já entendeu isso e já tem essa garantia de que a pessoa com deficiência que formaliza, o governo vai garantir a continuidade de uma parte do benefício. Isso eu acho que contribui, não tenho certeza, contribui muito na questão do processo, de fato, de garantir a inclusão, porque a gente tem que pensar nisso que o Agostinho abordou, o social, o fato de você tirar uma pessoa com deficiência de dentro de casa, levá-lo para uma empresa para que ela possa conviver com o ambiente, conviver com outras pessoas, dá um ganho de qualidade de vida muito importante. Então, pensando nisso também, essa legislação, com certeza, já foi alterada. Eu não tenho aqui a referência, mas isso hoje já é possível. Uma questão que foi falada, Carlos, é que o governo estadual já tem dados mais recentes em relação à quantidade de pessoas com deficiência, pessoas que estejam trabalhando ou não trabalhando. Lá no site do governo estadual, nós só conseguimos o último relatório que tem de 2023. Você saberia nos dizer quando nós vamos poder ter acesso a essas informações mais atualizadas? Não, essa que você apresentou de 2023? É de 23? Eu tinha entendido que era 21. Eu tinha entendido que era 21. Não, é essa mesmo, a última é essa. A última são esses dados aí. Não, mas é uma publicação de 2023 com dados de 2021. Não, eu vou precisar olhar, porque tem algo mais atualizado. Teve uma publicação em 23, era com dados de 2022, se não me engano. Mas eu olho depois e a gente se informa e troca isso. Eu confirmo com vocês, tá? Não, é 2022 mesmo. É 2022, exatamente, é isso mesmo. É 22? Mas quando nós tivermos dados mais recentes, se nós pudéssemos receber, nós agradeceríamos. Assim, dá para te afirmar, Marco Antônio, assim, o Instituto Jones, ele tem criado umas ferramentas de atualização de dados muito interessantes e eu acredito que a Secretaria Estadual de Direitos Humanos vai atualizando isso constantemente. Provavelmente deve sair algum dado referente a 2023 nos próximos dias, né? Porque a ideia dos painéis do governo é que eles vão atualizando sempre essas informações. Eu acredito que saia brevemente, mas a gente está aqui, vamos conversando e assim que sair a gente comunica para vocês. Obrigado. Nós estamos caminhando aí para os últimos minutos do nosso encontro, que normalmente ele tem somente 60 minutos. Nós gostaríamos de saber se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se teríamos mais algum questionamento, aproveitar a oportunidade do Carlos estar presente para tirar dúvidas. Teríamos mais alguma dúvida que gostaríamos de passar? Só como o Carlos falou, que vai ter uma reunião com o Ministério Público. Eu entendo que eles querem ser o padrinho, afinal de contas, eles começaram com a captação de recursos. Se é possível acelerar a divulgação desse trabalho, né, com a parceria deles. Já tem data? Parece que semana que vem é a reunião, é isso? Amanhã. Amanhã. Amanhã a reunião com o Ministério Público. Aí, se puder nos passar também informação sobre o resultado da reunião, é interessante para a gente alinhar as ações Sim. com eles também. Eu vou providenciar essas informações, tá certo? E a secretaria aqui vai comunicando com vocês. Eu quero fazer uma última. Para acessar o CADEF, entrando no site, no Acesso Cidadão do Governo do Estado, é só clicar Acesso Cidadão e vai do lado direito da tela vai estar o link do CADEF, onde os senhores já poderão, inclusive, navegar nele, testar o cadastro, fazer um pré-cadastro, já podemos fazer isso também. Está no Acesso Cidadão do Governo do Estado, logo em cima, bem, o primeiro ícone do lado direito é o CADEF. Perfeito. Okay? A gente, né, Marco, elabora os informes, a gente coloca um passo a passo lá dentro do informe através dessa entrevista aqui, se divulga para todo mundo. Está ótimo. Bem, estamos caminhando para o final, né, Fernando Otávio?
Quero Agradecer agradecer a muito. todos aí a participação e ao Carlos pela apresentação e o seu trabalho, Regis, excelente trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Você gostaria de fazer as suas últimas considerações? Sim, Marco Antônio, só para agradecer a vocês, agradecer a Findes, que tem sido uma parceira importante nesse processo, e eu vou ser substituído aqui, né? Eu estou saindo amanhã, na verdade hoje é meu último dia, essa é a minha última reunião de trabalho aqui na subsecretaria, mas já estamos tudo combinado aqui, meu sucessor, uma pessoa que está aqui na minha equipe também. Eu estou me desincompatibilizando amanhã para a disputa eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, mas eu fiz questão de estar aqui com vocês para poder apresentar o CADEF, e esses compromissos todos que eu fiz aqui com vocês na reunião serão inteiramente cumpridos aqui pela equipe e pelo meu sucessor, que assume amanhã, tá bom? No mais, agradecer muito a vocês, agradecer a Findes, que nesse período que eu estive aqui foi uma grande parceira. Nós estamos formalizando aí um projeto muito bacana de qualificação profissional voltado para a indústria de base, uma qualificação que o governo do estado há muito tempo não oferece, mas a gente montou aí um projeto interessante com a Findes. Vamos oferecer em torno de 1.000 vagas para qualificar trabalhadores que são referenciados nos programas sociais, né, que são trabalhadores que virão dos programas de Bolsa Família, Bolsa Capixaba, para a gente poder colocar a mão de obra qualificada, ciente de que, graças ao trabalho de vocês, a mão divina do Espírito Santo, nós temos vivenciado momentos muito pujantes na indústria capixaba e isso tem gerado muitas oportunidades. Eu tenho visto isso na prática no Cine e a gente está formalizando um programa de qualificação profissional específico para a indústria. E nós estamos chamando o programa de Capaz Indústria de Base, para a gente qualificar pessoas simples para que elas possam acessar as vagas de menor qualificação também nas empresas dos senhores, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade e a gente se vê por aí. Nós é que agradecemos. Muito obrigado a todos. Obrigado. E vamos, então, finalizando o nosso encontro. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Tudo de bom.